Fala pessoal, estamos aqui para o terceiro raio-x de simulado. O simulado mais difícil da preparação, muita gente angustiada. Professor, me lasquei, vou desistir. Não desista, tenha calma. Nós vamos mostrar para vocês que os resultados foram bons. Ah, não, foi bom, mas eu acertei só uma questão. Tô brincando, né? Ninguém acertou só uma questão. Estou mostrando para você que, ainda que você tenha acertado só uma questão, não é motivo de desespero, não é motivo de angústia. Lembre-se que nós temos mais um simulado, então estamos fazendo simulado, dormindo, acordando, revisão, dormindo, acordando, simulado, dormindo, acordando, revisão, dormindo, acordando, simulado, dormindo, acordando, prova, aulão de ética no sábado, né? Tá tudo na reta final. Então calma, todo mundo vai ficar ansioso, nervoso, mas é momento de respirar e analisar resultados para aproveitar da melhor forma essa revisão. Então lembre-se que dia 20 nós temos o último simulado para que você faça e aproveite essa revisão da melhor forma. Ok? Ok. Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o raio-x, já estão vendo, né? Na tela aí. Estou consertando aqui minha caneta, que gosta de me atrapalhar. Mas você sabe, né? O pessoal que acompanha, o pessoal que está aqui com a gente já sabe. Nessa época de reta final, faltando aí seus últimos dias, o inimigo vai querer atrapalhar. Ele vai buscar formas de desestabilizar você. Mas tenha fé, mulher, homem de pouca fé. Vamos para frente. Vejamos aqui, ó, que essa turma foi a turma que teve o melhor desempenho no terceiro simulado, ó. Nós temos turmas aqui com ótimas aprovações, turmas que conseguiram até metade da turma foi aprovada na primeira fase, e vocês tiveram um desempenho melhor nas duas, ó. Tá vendo? Coisa boa, né? Ô Glória! As coisas melhorando, eu tô dizendo a vocês, ó, ética, foi bom. Então aqui vocês já estão vendo a média, e aí vocês já sabem, olha só, quando tiver no seu raio-x individual, amarelinho, vermelho, é porque seu resultado foi perto da média ou para baixo. Aí é um resultado para você ter atenção. Quando é verdinho, é porque foi acima da média. Alan, porque só fica verdinho? Bati no microfone. Porque só fica verdinho quando é acima da média. Porque a média foi de 36 questões, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. O que isso quer dizer? Quem acertou 4, 3 ou 2, 2, 2, 2 ou 3 e assim sucessivamente, teve uma média de 36, uma média de reprovação, quase aprovação. Então, o que seria um desempenho verdinho? Seria um 5 para 6 em ética, principalmente a partir de 6, 3 em constitucional, 3 em tributário, 3 administrativo, 3 para 4 em civil. Então, disso que eu estou colocando para cima é verdinho. 2 empresarial, 3 em processo civil, 3 para 4 em penal, 3 em processo penal, 4 em trabalho, 3 em processo do trabalho. Quando você acertar esse desempenho aqui, é onde você foi bem. Abaixo você foi mais ou menos ou foi bem abaixo. E aí é sua atenção de revisão nesse momento. Certo? Lembre-se que quando você pegar o seu raio-x, vá lá embaixo e tem um link para você pedir ajuda. Alan, não tem um vídeo, só tem um vídeo quando você faz o primeiro que eu explico bem direitinho. Depois é só você olhar. Você não precisa ficar vendo eu falar direto, né? Para perder seu tempo, porque vocês não aguentam mais eu falando o tempo todo. Eu sei disso. As pessoas falam, não aguento mais Alan. Eu sei que você não aguenta mais. Por isso eu estou economizando o seu tempo. Então, ó, quando pegar o seu raio-x, lá no final tem solicita informações, tem um link, você clica, coloca as suas necessidades e aí, a depender das suas necessidades, eu gravo o vídeo sim. Então, eu gravo o vídeo para quem está pedindo ajuda, certo? Porque tem gente que nem chega a assistir o vídeo porque diz, tô de boa, não preciso. E tá tudo bem, certo? Agora vamos para as questões. Vamos ver as questões fáceis, médias, questões difíceis dessa prova. Lembrando que quando você errar as questões fáceis e médias, você tem muito cuidado. As difíceis faz parte errar. Eu preciso acertar a maior quantidade possível de fáceis e medianas. E vou acertar algumas difíceis porque eu vou errar algumas fáceis e medianas.
Errar fácil não significa que você é desprovido de inteligência, significa que você errou uma questão. Só isso. Podem ser diversos motivos. Então, você vai ver aqui que essa aqui é difícil, algumas você vai acertar, mas você vai ver que 60% da prova está aqui. Então, se eu quero acertar 50%, basta ter um ótimo desempenho aqui, sabendo que eu vou errar algumas, aí eu acerto um percentual aqui das outras 30% que está sobrando, 40% que está sobrando. Na verdade é um terço cada, mais ou menos, então é 33, 33, 33, certo? Você acertando 40% disso aqui, uns 10% a 15% disso aqui, você está aprovado, ok? Então vamos lá, olha só. Ética, nós temos questões fáceis, pelo nível de acerto, fácil, 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 difícil, mediana e difícil. Então, olha só. Aqui você tem 8 questões, um terço seria quase 3. Por isso que você tem um terço aqui, ó, 2 questões difíceis, certo? Aí você tem os outros 2 terços entre fáceis e medianas. Por isso que eu digo, ó, as disciplinas vão vir assim. Aí, constitucional, fácil, fácil. Normalmente eu considero como fácil, acima de 50%, como mediana, entre 30% e 50%, e como difícil, abaixo de 30%. Então, de 6 questões, mais de 2 terços fáceis e medianas. Mas você vê que teve muitas questões médias. Ó. Essa questão aqui, por pouco, não foi difícil. Então, vocês estavam bem constitucional. E aí você vê, se uma pessoa erra essa questão, ela se tornaria difícil. E aí ficaria como? 2 fáceis, 2 médias, 2 difíceis, 2 terços fáceis e medianas. Vai ser naturalmente assim. Ok? Alan, mas vai ter questão, vai ter disciplina que vai ter mais questão difícil. Aí é onde tem a oscilação e algumas disciplinas, como a gente viu em ética, vai ter mais questões fáceis. Faz a oscilação da prova, certo? Chegando aqui em tributário, ó, nós temos uma mediana, uma difícil, 2 medianas, 3 medianas, 4 medianas. Não teve questão fácil. Aí você já começa a entender por que a média de tributário foi baixa, ó, 38%. Tá vendo? Foi entre as disciplinas mais difíceis. A mais difícil foi, tá aqui, empresarial, 28%. Depois, processo penal, 33%. Depois, processo civil, processo do trabalho, empatado com o tributário. Basicamente, com o mesmo percentual de acerto. Ok? Já vimos aqui tributário. Agora vamos para administrativo. Nós temos uma mediana, uma fácil, outra fácil, aqui difícil e aqui mediana. Certo? Certo. Vamos para civil. Nós temos em direito civil, questão 37 fácil, questão 38 mediana, difícil, perdão, né? Que é difícil. Essa aqui é fácil, mediana, essa aqui é fácil e essa aqui foi difícil. 2 difíceis e os outros 2 terços fáceis e medianas. São 6 questões. A empresarial, um roteiro de questões difíceis. Você tem aqui empresarial difícil aqui, mediana e fácil. Então você vê por isso que empresarial foi a disciplina mais difícil. Metade das questões estavam difíceis. Certo? Processo civil, difícil, fácil, fácil, difícil, mediana, difícil. Então, processo civil também com 3 questões difíceis, metade da prova estava difícil. E aí você tem uma queda de rendimento em processo civil. Em penal, nós temos essa aqui mediana, essa aqui fácil, essa aqui difícil e essa aqui mediana. Só tinha uma questão fácil, desempenho também um pouquinho abaixo. Em processo penal, fácil, mediana, difícil, aqui fácil, aqui difícil, aqui difícil. 3 questões difíceis, né? Exatamente, 3 questões difíceis, metade da prova, desempenho
abaixo, por isso que a média foi baixa. Em trabalho, nós tivemos, então, aqui fácil. Olha só como ficou o direito do trabalho. E processo do trabalho ficou assim. Certo? Essas são as dificuldades de cada questão da prova. Aí me lasquei, Alan, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou desistir? Não, você não vai desistir. Até porque você já pagou a sua prova, né? Você não precisa desistir. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar no seu raio-x individual as disciplinas que estão em vermelho, amarelo, pegar as questões fáceis e medianas desse simulado que você errou e vai estudar, revisar esses assuntos, fazer o trabalho de correção do simulado, além de acompanhar nossa revisão. Sempre em todas as turmas, nós temos alunos que no terceiro e no quarto simulado têm um desempenho abaixo, mas conseguem a aprovação no final. Ficou um negócio meio feio, mas vocês entenderam. Aprovação no final, certo? Então, não ache que porque você acertou 20, 25, 30, 35, seja quanto for, você não conseguiu 40, você está reprovado, não, certo? Alan, o simulado de vocês é mais difícil do que a prova? A gente não tem como dizer que nosso simulado é mais fácil ou mais difícil. Não é fácil assim fazer essa análise, certo? Porém, a gente não faz simulado fácil. Você vê aí que a maioria das questões são medianas para difíceis. E aí requer sim um estudo. Se você parar para pensar, nós não temos uma divisão assim, 80% da prova é fácil e médio. Não, é 60% para baixo. Né? E aí nós tivemos disciplinas que 50% das questões estavam difíceis. Então, de fato, nós temos uma prova um pouquinho mais complexa nesse sentido. Porém, isso não quer dizer que a OAB vai vir mais fácil ou mais difícil, não. É um treino que, se você conseguiu acertar mais do que 40, o que significa que você tem pelo menos 40 ou menos questões, a depender de quantas você acertou, para corrigir. E se você acertou, por exemplo, 20, quer dizer que você vai ter umas 60 questões para corrigir. É só isso que significa. Não significa reprovação, não significa aprovação. Significa mais uma etapa concluída da sua preparação. Certo? Pense sempre nisso. A sua preparação é uma escada e no final você alcança a aprovação. O simulado, sempre que você fizer simulado, você está subindo um degrau. Alan, mas no total eu tenho que subir quantos para passar? Aí só quem sabe. Aqui é um sol, tá? Aqui é um sol. Aqui são as nuvens. E aqui em cima está o único ser que tem esse conhecimento. A quantidade aí de subidas que você vai fazer. A quantidade de simulados de prova que você vai fazer. Quem controla isso é Deus. O que é que você controla? Não desistir de subir degrau. Continue subindo degrau. Continue subindo degrau. Quando você menos esperar, você está aqui. Você não sabe se aqui em cima está a aprovação ou não. Como é que você descobre? Subindo. Pode ser que você suba e aí você se depare com outro degrau. Aí o que é que você vai fazer? Subir. E assim vai. Alan, por que você diz para não desistir? Se você tiver condições físicas, financeiras de continuar, continue. Se você tiver com condições de saúde que não permitam você continuar, aí não continue. Nessa hipótese só. Por quê? Porque é o seguinte, às vezes você desiste e a aprovação estava aqui. Era o próximo degrau. Você desistiu antes de ser aprovado.
você não tem como saber se você vai ser aprovado ou não. Você só tem como saber se você fizer a prova. E se você soubesse hoje que a prova do dia 1º de dezembro seria a prova da sua aprovação. Se você soubesse hoje que a prova que você vai fazer no dia 1º de dezembro seria a prova da sua aprovação, você desistiria? Não. Então, você tem como ter certeza que a próxima prova é a prova da sua reprovação? Não. Então, ela pode ser da sua aprovação. Por isso que se você está inscrito, está com condições de saúde e condições físicas para fazer a prova e não aconteceu nenhum problema grave que te impeça de fazer a prova, faça a prova. Você vai ver que na pior das hipóteses, você passou um domingo estudando. Foi isso que você fez. Porque ainda tem pontos positivos na reprovação. Além dos aprendizados, você vai estar lá na prova e você vai se encontrar com a gente e ganhar um brownie. Coisa boa, né? Vai passar um domingo longe de sua família, mas vai estar estudando, fazendo algo útil e ainda vai rever seus professores. Isso num cenário negativo. Agora imagine se dia 1º for dia de glória. O que é que você pensaria se chegasse no dia 2, você não fizesse a prova e viesse uma mensagem dizendo: ei, se tu fizesse, tu tinha passado. O arrependimento é grande, né? Pois é, não desista. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo simulado.